Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez nós estarmos aqui, pelo privilégio que nós temos de poder compartilhar a Tua Palavra, de poder receber a Tua Palavra, sabendo, Senhor, que a Tua Palavra é tão poderosa para mover nas nossas vidas de uma forma tão extraordinária, tão incrível, e nós nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. Tivemos já um momento de adoração, uma adoração preciosa, uma adoração onde nós podemos sentir a Tua presença fluindo em nós. Por isso, nós pedimos, permaneça conosco, que o Senhor venha realmente usar a minha vida, que o Senhor venha realmente usar, Senhor, neste momento, a minha pessoa, que cada vez mais eu venha diminuir, e o Senhor venha crescer. Eu não quero atrapalhar a maneira como o Senhor queira conduzir, como o Senhor queira realmente agir neste momento. Por isso nós repreendemos toda a artimanha das trevas, toda a barreira, todo o teto de bronze, tudo aquilo que de alguma forma queira nos atrapalhar, venha a ser quebrado e venha a ser cancelado. Que cada irmão ou irmã que entrou aqui hoje venha receber do Senhor um toque, essa palavra venha encontrar um coração preparado, que essa palavra venha crescer, multiplicar e frutificar a 30, 60 e a 100 por um, de uma forma poderosa e maravilhosa. É o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Abaixa um pouquinho o teclado para mim no retorno, por favor. Obrigado. Queridos, na verdade, antes de falar aqui, nós estamos aí, já acho que uns 2 domingos falando sobre a palavra de Deus, a importância de nós nos alimentarmos da palavra, a importância de nós vivermos de acordo com a palavra, a importância que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. E você que tem nos acompanhado esses cultos, você tem percebido quão precioso é ouvir testemunhos tão maravilhosos com relação a esses, né, da galera poder ler a palavra, sabendo que a gente tem muitas vezes um desafio, porque tem gente que muitas vezes só de abrir a Bíblia já cai nela dormindo de cara na hora. Parece que é tipo um remédio, né, mano? O cara abre a Bíblia que dá sono na hora, a pessoa chega até a cair. Tem gente que tem sono e fala, vou tomar um remedinho, vou ler uns 3 versículos que o sono vai chegar. É mais ou menos isso que acontece. É uma guerra que a gente não consegue entender muitas vezes. E eu ouvi testemunhos tão preciosos. Um deles foi na nossa célula, que o pessoal comentou que no momento uma pessoa estava falando determinado assunto, ela estava falando algo, mas ela falou, opa, peraí, o que essa pessoa está falando não condiz com o que eu li na Bíblia. E ela lembrou, falou, na Bíblia está falando o seguinte, não é isso não que você está falando. Eu olhei para ela e falei, olha que maravilha que é, quando você tem conhecimento da palavra, a pessoa quer falar alguma coisa, você fala, opa, só para dar um toque para você, não é bem assim que a Bíblia fala, a Bíblia diz isso aqui, e você norteia aquela conversa, aquela pessoa. Isso é maravilhoso. Esse é o poder da palavra de Deus, que ela traz para nós alinhamento, traz sobre as nossas vidas correção, traz sobre as nossas vidas tantas coisas maravilhosas, sobrenatural, da parte de Deus. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou continuar realmente falando sobre isso. Eu até mandei, tem o tema aí, Pri, pode colocar o tema para a gente, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o bom combate da fé. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, como que nós devemos combater combater o bom combate da fé. Um dos textos que me chama a atenção na palavra de Deus é quando nós vamos lá em Apocalipse e o Senhor Jesus, Ele está falando para as igrejas, as 7 igrejas, Ele está falando para aquelas igrejas, as direções, as orientações. Na verdade o Senhor Jesus, Ele vem para algumas igrejas, Ele começa a trazer para elas, o que elas estão fazendo de errado, aonde elas estão errando, o que elas deveriam fazer de diferente, o que elas deveriam mudar. Porém o Senhor Jesus, em algumas delas, Ele traz uma frase, na verdade são 2 palavras, que naquele momento ali mexem com a minha estrutura. O Senhor Jesus, Ele chega e Ele fala ao vencedor. Quando o Senhor Jesus começa a falar sobre isso, Ele fala para algumas igrejas, ao vencedor vai acontecer isso, isso, isso. Ao vencedor vou fazer isso, isso, isso. Ao vencedor. Então você vê o Senhor Jesus trazendo naquele exato momento essa direção, ao vencedor, ao vencedor. E essa palavra vencedor me chama a atenção.
Pois quando conhecemos o Senhor Jesus, quando nós o recebemos como Senhor das nossas vidas, como nosso único e exclusivo Senhor e Salvador, nós não entramos em uma corrida de 100 metros. Nós não entramos em uma corrida que vai ser apenas um tiro de 100 metros e acabou. Na verdade, quando eu e você recebemos Jesus nas nossas vidas, nós entramos em uma maratona diária. É uma maratona da vida. Então todo dia eu vou correr mais 1 milha, todo dia eu vou correr mais 3 milhas, 4 milhas, seja o que for, mas na caminhada com o Senhor Jesus, não é apenas um tiro de 100 metros, mas na caminhada do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, a cada dia eu preciso dar mais um passo, a cada dia eu preciso dar mais uma caminhada, eu não posso estacionar, eu não posso parar, eu preciso cada vez mais buscar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então Deus não espera que aqueles que o conheceram venham de alguma forma desistir, mas antes permanecerem firme na fé. Por isso que Jesus fala ao vencedor, e essa palavra ao vencedor do grego significa, ou ela fala de cristãos que permanecem firmes na sua fé até a morte, diante do poder de seus inimigos, tentações e perseguições. Então quando você olha essa palavra vencedor, fala de alguém que mesmo diante dos maiores perigos, mesmo diante das maiores tretas, mesmo diante das maiores bombas, mesmo diante das maiores tentações, situações, permaneceram firmes em fé e não desistiram de forma alguma. Então quando a palavra fala ao vencedor, fala de alguém que mesmo diante de uma situação complicada, mesmo diante de uma situação delicada, de forma alguma ele falou: eu não vou desistir da caminhada com meu Deus, eu não vou abandonar o meu Deus, eu não aceitei ele para uma corrida de 100 metros, eu aceitei ele para uma maratona, e a cada dia eu vou dar mais um passo, cada vez mais eu vou deixando para trás o meu velho homem, e vou cada vez mais abraçando o novo homem, eu vou deixando para trás as lutas e as guerras que eu já enfrentei, e eu sei que novas virão, mas o meu Deus estará comigo em todos os dias. Então são pessoas que não desistiram da fé em Deus. E aqui é um ponto muito interessante, porque talvez nós perguntamos: por que as pessoas desistem de caminhar com o Senhor? Talvez você já conhece alguém que um dia falou ser crente, um dia falou que caminhava com Jesus, mas infelizmente essa pessoa não caminha mais. Essa pessoa simplesmente desistiu, essa pessoa simplesmente abandonou, essa pessoa simplesmente largou. Talvez existem outras pessoas que elas desistiram ou desistem, elas abandonam, elas não acreditam mais nos sonhos que o Senhor tem para as suas vidas. São pessoas que na sua caminhada, na sua jornada, até começaram a sonhar, até começaram a acreditar, mas devido às situações, às circunstâncias, deixaram de sonhar os sonhos que Deus tinha para a vida dela. Por outro lado, tinham pessoas que simplesmente desistiram, simplesmente abandonaram. E hoje, eu espero que de alguma forma o Espírito Santo ele venha ministrar o meu e o seu coração. E na verdade, hoje, o que eu e você precisamos é aprender a batalhar pela nossa fé. Amém? Primeiro texto que eu queria ler com você está em Judas capítulo 1. Judas é o único capítulo que tem. Vai até Apocalipse e volta, que é o livro antes de Apocalipse. Judas capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui você vê que Judas, ele acaba trazendo uma orientação muito interessante.
Agora que esse Judas não é o Judas o traíra, o Judas aquele que traiu o Senhor Jesus. Na verdade esse Judas aqui é o irmão do Senhor Jesus. Alguns falam que ele era meu irmão, mas é irmão de Jesus. Então não é o Judas o cagueta, não é o Judas o traíra, o X9, não. Esse aí infelizmente foi para a fita. Mas aqui tem o Judas, irmão do Senhor, que ele está trazendo orientações para os cristãos, para aqueles que já estão numa caminhada com o Senhor Jesus. E aqui o texto descreve que Judas, ele começa a escrever para aquela galera que já é crente, sobre a comum salvação. Ele fala, cara, na boa galera, eu estava aqui escrevendo algo para vocês, estava aqui tentando escrever algo relacionado à comum salvação, a salvação comum. Então ele ia falar sobre as coisas da questão da salvação, perseverar e tal, ele ia começar a falar muita coisa. Porém, Judas, ele começou a observar um cenário, e ele falou, cara, por ver o cenário que vocês estão começando a viver, eu senti, ele fala, né, eu senti obrigado a corresponder, a escrever, a exortar vocês. Repara que ele fala, a exortar. Exortar fala de uma chamada, exortar fala de uma pegada, sabe aquela coisa mais firme? Ei, estou dando um toque para você, meu irmão, você precisa fazer algo. Então Judas está falando, cara, estou dando um toque para vocês, estou dando uma chamada em vocês, vocês precisam batalhar diligentemente. Então fala de um zelo, fala de um cuidado, fala de uma persistência, de um zelo. Então vocês precisam batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui Judas, ele queria escrever sobre isso, sobre a comum salvação, porém ele dá uma chamada para eles batalharem pela fé deles, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós podemos dizer que Judas estava chamando os cristãos para uma guerra. Judas estava chamando os cristãos para uma guerra. Porque como que você vai numa batalha? Você não vai numa batalha para tomar milkshake no meio da batalha. Você não vai no meio da batalha para ficar fazendo TikTok no meio da batalha, fazer posezinha. Você não vai no meio da batalha ficar batendo hashtag, tô batendo selfie, tomando um tiro ao chumbo. Mano, passou um tiro aqui lotado. Você é louco, mano, nem viu o bagulho, mas olha só, tamo lá, TikTok. Não, você vê que naquele exato momento, quando ele fala batalhar, está chamando os caras, ei, vocês precisam guerrear. Vocês precisam estar atentos ao que está vindo sobre vocês. Agora, por que Judas fala isso? Porque Judas percebeu que mestres apóstatas, pessoas que estavam se aproximando deles ali, de alguma forma estavam vindo para contaminar a fé deles. Ou seja, pessoas que estavam entrando no meio daquele grupo cristãos, eles estavam começando a trazer ensinamentos que de alguma forma parecia ser de Deus, mas não era. Eles estavam trazendo circunstâncias, situações que era aquela mescla, é uma meia verdade com uma meia mentira, vai entrando no meio da galera. Então Judas percebeu, falou, ei, vocês precisam ficar ligeiros, tem uns caras que estão entrando no meio de vocês, para de alguma forma contaminar a fé de vocês. Então por isso que eu estou sentindo aqui, de exortar vocês a batalharem pela fé de vocês. Por quê? Porque esses caras de alguma forma, eles estão começando a infiltrar, e eles estão não apenas pegando os que são crentes, mas os que não são crentes também, eles estão vindo de certa forma, contaminando essa galera. Para ser mais específico, eles estão contaminando a fé dos cristãos. E aqui, amada igreja, querido irmão, é onde está o perigo. Para nós pode parecer uma coisa tão simples, mas Judas, ele está entendendo que aquilo que eles precisavam batalhar era o que determinaria o que eles viveriam em Deus. A fé deles, naquele momento, era a coisa mais importante que eles tinham. E aqui é onde está o perigo. Por quê? Pois o inimigo sabe onde atacar. O inimigo sabe exatamente aonde contaminar, para que de alguma forma nós venhamos a estacionar, paralisar ou até mesmo desistir da caminhada do Senhor. Muitas pessoas
que estão na caminhada com o Senhor Jesus, eles não perceberam, mas o inimigo em muitos momentos ele traz situações, circunstâncias, alguma coisa para de alguma forma vir contaminar a minha e a sua fé em Deus. O inimigo vem de alguma forma, muitas vezes sutil, muitas vezes a gente nem percebe, mas ele vem introduzindo algo que de alguma forma, a fé que nós tínhamos antes em Deus, de crer que Deus poderia mover, agora já nós não cremos mais. Aquela fé que nós tínhamos num Deus que poderia mudar o cenário no meu casamento, eu já não consigo ter mais. A fé que eu tinha num Deus que poderia realmente arrancar essa enfermidade da minha vida e trazer cura, eu já não consigo ter mais. Uma fé que eu tinha em Deus que Ele poderia mover na minha área profissional, agora eu já não consigo ter mais. E muitas pessoas, elas até têm aquele start com o Senhor Jesus e a fé dela começa a vir de uma forma tão maravilhosa, tão especial, mas de certa forma o inimigo ele começa a vir contaminar. E aí você percebe, uma pessoa que antes ela tinha uma fé maravilhosa, extraordinária, o coração queimando para viver coisas maiores em Deus, você acaba vendo aquela pessoa muitas vezes com a chama cada vez mais diminuindo, a intensidade da fé cada vez mais diminuindo, os passos que antes eram largos diante daquilo que Deus tinha para ela, agora já não são mais largos, cada vez mais vão diminuindo, até um ponto que ela acaba estacionando, até um ponto que ela acaba paralisando. Por isso que Judas fala: eu estou escrevendo para vocês batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Só que agora um ponto interessante é que você não pode batalhar pela minha fé, eu também não posso batalhar pela sua. Eu posso orar e interceder por você, mas a decisão de batalhar tem que ser nossa. Então nessa noite, de alguma forma, eu espero que o Espírito Santo toque o meu e o seu coração, para que venhamos cada vez mais entender isso. Agora, meu irmão, se o inimigo ele vem de alguma forma contaminar, tocar a nossa fé em Deus, para que venhamos cada vez mais, não crer, a fé é simplesmente aquilo que você crê em Deus. Então, meu irmão, aqui o inimigo fará de tudo para contaminar a nossa fé, para que não venhamos mais a crer em Deus. E aqui é onde está o perigo, porque um crente sem fé não consegue viver e muito menos experimentar algo da parte de Deus na sua vida. Um crente sem fé não consegue viver, muito menos experimentar o que Deus tem para a vida dele. Sabe por quê? Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo fará de tudo para tocar minha sua fé em Deus, porque ele sabe, uma pessoa que não tem fé, ela não consegue agradar a Deus. E por que não agrada a Deus? Porque é necessário que a pessoa creia, que se aproxima de Deus, ela creia que Deus exista e que Ele realmente torna galardoador dos que o buscam, ou seja, que Ele recompensa quem o busca. Então uma pessoa que tem fé, ela fala: Deus, eu tenho fé em Ti e eu sei que o Senhor vai mover na minha vida poderosamente. Eu não vejo, mas eu creio de todo o coração que o Senhor vai agir. Agora uma pessoa que não tem fé, ela já tem a certeza que Deus não vai agir e ela simplesmente largou. E se ela largou, ela não busca mais. Se ela não busca mais, como que ela vai receber algo? Como que ela vai receber algo da parte de Deus que ela não crê que Ele pode mover? A fé é o que atrai o céu para a terra. Meu irmão, desespero não atrai o céu para a terra. Choro e grito não atrai o céu para a terra. O que atrai o céu para a terra é fé. E é por isso que o inimigo vai fazer de tudo para querer contaminar a minha e a sua fé. O inimigo fará de tudo para atacar a nossa fé. E por que o inimigo fará isso? Você vê a resposta em João, capítulo 10, versículo 10. Jesus está falando sobre o pastor, ele chega e ele fala do ladrão, ele fala do inimigo. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, se nós olharmos aqui,
O ladrão está falando do inimigo, o diabo, o nosso adversário. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. A primeira coisa que eu quero que você entenda: o que o inimigo quer roubar das nossas vidas? Talvez nós podemos olhar e sabemos que muitas vezes o inimigo acaba se levantando para querer tirar algum bem que Deus deu. Talvez, puxa, você acaba perdendo algo. O inimigo lá como devorador, ele vem arrancar tudo isso. Sim, mas o que o inimigo, qual é a primeira missão que o inimigo tem para roubar nas nossas vidas? Repete comigo, a primeira coisa. Se eu vou te dar assim, você que comeu aquele miojo na hora do almoço, você que assim está com nutrientes no corpo, você que tem uma força, vou pedir para você participar comigo, para falar que você está vivo, em nome de Jesus. Então, se você conseguir, repete assim comigo: o inimigo, a primeira coisa que ele deseja roubar na minha vida é a palavra de Deus. A primeira coisa que o inimigo quer roubar nas nossas vidas é a palavra de Deus. Jesus, ele deixou muito claro em Lucas 8:12: aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então aqui o Senhor Jesus está falando do semeador que saiu a semear. Ele fala de um cara que saiu para jogar semente a fim de brotar alguma coisa. E ele fala, a semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está sendo lançada em todo momento. Por exemplo, agora, nesse exato momento, a palavra de Deus está sendo lançada. E nós estamos recebendo a palavra. Só que o texto fala de sementes que caíram à beira do caminho, e vieram os pássaros e roubaram a semente. Jesus aplica esse texto. Ele fala o que são essas sementes e os pássaros que roubaram. São as pessoas que a palavra foi pregada, mas por ter parte do coração dela onde a semente não entrou, o inimigo vem e rouba, arrebata-lhe a palavra. Agora, por que o inimigo arrebata a palavra? Porque o inimigo quer se tornar crente? Não. O inimigo não quer virar crente, parceiro. Já está condenado. Hashtag já está no lago de fogo, já era, já foi. Por que ele quer roubar? O próprio texto fala: e não ouviram, vem a seguir o inimigo, o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então a palavra de Deus, ao entrar no coração das nossas vidas, ela começa a produzir algo em nós, ela começa a trazer mudança em nossas vidas. Nós começamos agora a crer no poder da palavra de Deus. Agora, por que o inimigo deseja roubar a palavra dos nossos corações? Eu vou te explicar. Romanos 10:17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então quanto mais eu e você, presta atenção aqui agora, quanto mais eu e você nos alimentamos da palavra, ouvimos a palavra, mais as verdades da palavra começam a vir sobre as nossas vidas. E essas verdades agora, eu começo a dar passos em direção àquilo que Deus tem para mim. Então eu não creio mais numa coisa qualquer, eu creio que a palavra de Deus tem promessas, tem direções, tem transformação, tem cura. E essas verdades agora começam a entrar na minha vida e mudar a minha história. Eu não caminho agora, como que vai ser sua vida? Não sei. Para onde você vai? Não tenho a menor ideia. Não, para onde você vai? Eu vou em rumo à promessa que Deus tem para mim. Eu vou rumo à direção que Ele tem para mim. O Senhor me deu um norte. Por que você vive? Não sei. Eu respiro. O que você faz da vida? Sei lá, tô aí. Você nasceu para quê? Sei lá, para ter uma conta no meu TikTok. Você nasceu para quê? Você faz o que da vida? Não sei. Meu irmão, que desperdício de vida. A pior coisa que tem é você não saber para o que você nasceu. A pior coisa do ser humano é não saber por que ele nasceu. Por que você nasceu? Por que você respira? É isso que o inimigo faz. Não deixa a palavra entrar no coração. Assim que o pastor pregar que ele vai mudar, entra, arranca a palavra. Por quê? Essa pessoa não pode saber quem ela é. Essa pessoa não pode ter a direção de quem ela é. Essa pessoa não pode saber que Deus tem promessa para ela. Essa pessoa não pode continuar. Ela não pode se tornar um crente verdadeiro. Ela tem que continuar no engano. Ela tem que continuar cega. Então a primeira coisa que o inimigo vai querer roubar é a palavra
palavra do meio do seu coração. Por quê? Porque na hora que a palavra entrar, na hora que a palavra penetrar, você vai saber quem você é. Você é cabeça, você não é cauda. Você nasceu para reinar, você nasceu para experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. Por isso, meu irmão, blinda o seu coração, blinda a sua vida e fala: cara, aqui você não vai roubar nada, aqui está blindado. A palavra vai entrar no meu coração, vai multiplicar 30, 60 e até 100 por um. Aplauda ele bem forte, aleluia. A primeira coisa que o inimigo quer fazer, ele quer roubar a palavra. Você já percebeu? Você vai ler a Bíblia, acontece 1 trilhão de coisas para você não ler. Você vai vir no culto para receber, mano, tudo surge e acontece para você não ir. A gente acha isso normal, não é normal, parceiro. Ora, o inimigo está querendo roubar algo que você ia receber. Não podemos permitir. Agora, a segunda coisa, o inimigo rouba, mas na sequência do texto nós vimos que ele também mata. Então a primeira coisa, o inimigo rouba a palavra, mas o que ele mata? Ele mata a nossa fé na palavra. Porque para e pensa, se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação, quanto mais pregação eu escuto, quanto mais palavra eu leio, mais a minha fé cresce. Por quê? Gente, o que é a fé? A fé não é um sentimento. Nossa, pastor, hoje eu acordei sentindo uma fé poderosa. Meu irmão, você não sente fé. Fé você vive. Fé é a certeza que você tem no teu coração que Deus falou na palavra dele e ele vai mover. Pastor, por que você crê que Deus vai mover na tua vida? Porque na palavra dele está escrito que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Pastor, por que você crê que sua vida será transformada? Porque ele falou: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Está tudo na palavra. E quando você começa a ler essa palavra, essas verdades começam a vir sobre você. E você agora começa a viver e experimentar essas palavras. Então na hora que o inimigo, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer roubar a palavra. Mano, esse crente não pode saber. E na hora que ele faz isso, que ele começa a roubar a palavra, ele começa a matar. O que ele começa a matar? A minha, a sua fé. Porque uma palavra roubada, essa pessoa está deixando de alimentar ainda mais a fé dela. E por deixar de alimentar, ela começa agora a perder a consciência das coisas espirituais. Por isso que você encontra muita pessoa que se diz crente, ela sabe Bíblia de capa a capa, mas ela não consegue ter mais a vivência, porque ela perdeu a consciência das coisas espirituais. Ela simplesmente perdeu. Aquilo foi roubado dela. Ela simplesmente agora começa a morrer. Então nós começamos a perder a consciência espiritual de que a palavra gera em nós. E nós começamos agora a caminhar mais no natural do que no espiritual. Uma pessoa, presta atenção aqui, que caminha só no natural, infelizmente a fé dela já foi contaminada, ou ela infelizmente permitiu o inimigo entrar e está matando a fé que ela poderia viver em Deus. E o segundo ponto, ou na verdade o terceiro, porque você vê que é tudo uma sequência, o inimigo rouba. A hora que roubou, o crente que deveria se alimentar da palavra, não tem palavra. Por não ter palavra, a fé que ele poderia crescer já não cresce mais. Então ele já não consegue mais crer como cria antes. Por isso, como eu disse, que você vê muito crente que frequentou a igreja. Quem conhece aqui alguém que frequentava a igreja e tinha uma fé maravilhosa, e hoje você vê esse cara e fala: mano, esse cara está totalmente incrédulo? Quem conhece? Pode perceber, o inimigo roubou a palavra, ele não tem mais contato com a Bíblia, ele até lembra do que a Bíblia fala, mas ele não tem a consciência espiritual do que a palavra diz. Por isso que não tem mudança. Quem evangeliza sabe, você encontra um monte de gente que até às vezes morador de rua, bebão, o cara fala a Bíblia de capa a capa, mas o cara não vive. Por quê? Ele até sabe a letra, mas ele não tem mais a consciência das coisas espirituais, do que a palavra pode mover sobre a vida dele. E terceiro ponto, aonde o inimigo chega, o inimigo começa a destruir. Ele começa a destruir o quê? Ele roubou a palavra, começou a matar a fé da pessoa.
a pessoa não consegue mais acreditar que Deus pode mover, e não começar a crer que Deus pode mover, o inimigo começa agora a destruir os planos e os sonhos que Deus tinha para essa vida. Essa pessoa não consegue mais ver os sonhos e os planos de Deus para a vida dela. Essa pessoa não consegue mais acreditar em quem ela é em Deus. Por isso que você vê muitas vezes crentes dentro de igreja num nível de autoimagem, depressão, crise de ansiedade jamais visto, porque elas estão andando somente no natural, elas não alimentam o espírito. Se você vai perguntar para essa pessoa: você lê Bíblia? Não leio. Você vai no culto? Não deu tempo. É cada vez mais uma situação que essa pessoa ela não está se ligando, mas o inimigo está roubando a palavra dela, está matando a fé dela, que ela não consegue mais crer, e está destruindo agora a imagem dela diante de Deus. Ela não consegue se ver mais como filho, não consegue ver mais como filha de Deus, ela não consegue mais ver as promessas que Deus tem para ela, ela não consegue mais acreditar que Deus pode mudar o cenário da casa dela, ela não consegue mais crer que aquela situação que ela está enfrentando pode mudar. Ela simplesmente já aceita, ela simplesmente já fala: para mim acabou, para mim já é o fim, para mim não tem como, eu não consigo. E ela começa a falar o quê? Eu não tenho forças de onde tirar, eu não tenho forças do que fazer, eu não tenho como ir, que estratégia que Ele vai trazer, eu não tenho recurso financeiro, da onde o recurso vai vir, como que Deus vai fazer, como que Deus vai agir. Isso é o inimigo fazendo de tudo, roubando, matando e destruindo a nossa fé em Deus. Mas aqueles que protegem a sua fé, aqueles que batalham pela fé, são aqueles que falam: cara, o barco está balançando, cara, tem onda gigante se levantando, cara, tem inimigo, exército na minha frente, mas uma coisa eu sei: eu estou começando a guerrear pela minha fé, e eu não vou desistir da promessa que Ele tem para mim, eu não vou largar o que Ele tem. Pode chover, pode fazer o que for, eu quero me alimentar da palavra de Deus, porque é ela que aumenta a minha fé, e eu começo a viver as promessas de Deus, aquilo que Ele prometeu para mim, de uma forma poderosa e sobrenatural. Aplauda Ele bem forte, aleluia. É o que Hebreus 11:6 nós lemos aqui, mas eu quero colocar de novo. Hebreus 11:6, olha só o que ele fala: que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só na parte amarela que eu coloquei: quem deseja se aproximar de Deus, presta no que ele fala, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Gente, vamos lá. Para crer que Deus existe, eu preciso de fé. E qual é o lugar que mais fala de Deus no planeta? Qual o lugar que mais fala de Deus no planeta? A igreja fala, mas qual é o lugar ainda que fala mais ainda? A Bíblia. Qual o lugar que mais fala de Deus? Bíblia. E qual é a coisa que a gente menos lê? Qual é a coisa que a gente menos lê? E hoje eu lanço outro desafio para vocês. Quem aceita o desafio novo? Vamos ler os livros de 1 João, 2 João e 3 João até domingo. É pouquinho, não é muito. Pastor do céu, calma, tem capítulo, tem um lá que é um capítulo. O cara já falou: pastor, como é que eu vou fazer? Meu Deus, calma, crente. À medida que você se aproxima dele, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Olha só o que ele faz aqui, ó. E que recompensa aqueles que o buscam. Eu declaro sobre a sua vida que nessa semana, a cada leitura tua, a cada momento que você se aprofundar nessa palavra, algo poderoso da parte de Deus começará a ser movido na sua vida. Eu declaro sobre você experiências sobrenaturais. Eu declaro sobre você um despertar de Deus. Eu declaro sobre você uma fé crescendo em você. Pastor, a fé cresce? Cresce. No seminário eu vou te ensinar que essa fé cresce. Por quê? Porque Ele quer colocar você em níveis maiores. Ele quer colocar você numa porção maior. Ele quer derramar sobre você coisas extraordinárias, maravilhosas. Para isso, meu irmão, você tem que se aproximar
aproximar dele. E como que eu me aproximo dele? Começa lendo a palavra dele. A palavra dele é o próprio Jesus, é ele se revelando a você. Filho, eu tenho sonhos, filho, eu tenho direções, filho, eu tenho coisas maravilhosas. Se aproxime de mim, que eu vou começar a recompensar você. Revelações sobre a tua família, revelação sobre o seu negócio, revelação sobre você, a sua imagem, direções, mover sobrenatural. Receba sobre a tua vida uma nova fase, um novo tempo da parte desse Deus maravilhoso. Aplauda ele mais uma vez, aleluia. Por isso nós não podemos baixar a guarda de maneira alguma. Se sem fé é impossível agradar a Deus, um homem ou uma mulher de fé começa a liberar das regiões celestiais as recompensas, as direções, as revelações do espiritual para o natural. Se queremos viver o que Deus tem para as nossas vidas, não podemos baixar a guarda, não podemos desistir. Por isso que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate da fé. Combate, Timóteo, combate o bom combate da fé. Ele fala para Timóteo isso. Essa palavra combate, que eu coloquei em amarelo aí, no grego, ela é usada como exercício militares e atividades atléticas para descrever a concentração, a disciplina e o esforço extremo necessário para a vitória. Então, quando nós olhamos aqui, essa palavra grega, ela está relacionada a pessoas que em atividades atléticas ou físicas, ela descreve uma concentração, ela fala de uma disciplina, ela fala de um esforço extremo necessário para a vitória. Então, quando Paulo fala para Timóteo, combate o bom combate, ei Timóteo, no nosso combate, cara, se concentra na palavra de Deus, cara, tenha atenção naquilo que Deus está movendo. Ei Timóteo, mantenha uma disciplina. Você pode ter tempo para tudo, Timóteo. Quer colocar tua série em dia? Assiste a sériezinha. Quer dar um rolê com a galera? Dá um rolezinho com a galera. Mas, ei Timóteo, não esquece de buscar a palavra. Ei Timóteo, não esquece de alimentar a tua fé. Tenha disciplina. Qual horário que você está separando no seu dia para você poder buscar o seu Deus? Porque a hora que você busca, a tua fé começa a crescer. Você já não é mais alguém que como que vai ser minha vida? Você já é alguém firmado na rocha. Você é alguém que sabe quem é o teu Jesus. Você é alguém que sabe quem é o teu Deus, que move sobre a tua vida. E ele fala de um esforço extremo necessário para a vitória. Meu irmão, na boa, eu sei que muitas pessoas enfrentam vários desafios, mas a coisa que me deixa mais triste é quando eu encontro pessoas que falam que elas estão desviadas dos caminhos do Senhor. Aí quando você vai perguntar, por que você se desviou? Porque me decepcionei com pessoas. Tudo bem, quem não se decepcionou no mundo aqui com alguém? É engraçado que a pessoa se decepcionou no mundo, mas no mundo ela não sai, mas da igreja ela sai. Me decepcionei com a igreja, sai da igreja, mas no mundo, quem já se decepcionou no mundo aqui? Deixa eu ver. Você saiu do mundo? Você deixou de viver? Não, mas na igreja não dá. Meu irmão, legal. Jesus, que é Jesus, tinha cara próximo dele que ele também falou, pô mano, eu contava com os caras que não deixaram na roubada. Jesus abandonou a cruz? Não abandonou a cruz. Imagina Jesus na hora falou, mano, eu contava com uma galera, mas sabe de uma coisa? Raça de miserável, tomara que vai tudo pro inferno, eu tô salvo, já era, vou na minha. Ele poderia deixar a gente na roubada, mas ele falou não. Aí você encontra a pessoa, aí tipo assim, a pessoa de repente, não pastor, me frustrei, mas eu decidi mudar de igreja, fui debaixo de uma direção, glória a Deus. O cara foi para outra igreja, o cara não abandonou Deus. Agora você encontra a gente, o cara abandonou Deus mesmo. O cara ficou pior do que era antes. O cara consegue abraçar o próprio cão agora. O cara abraça o bicho e bate selfie, é nós com o capeta. Cara, eu não consigo entender. Como que simplesmente larga? Sabe por que largou? Porque não batalhou pela fé. E batalhar pela fé não é uma coisa do lado de fora, é uma coisa do lado de dentro. É o que fortalece você aqui dentro a permanecer confiando na palavra.
As experiências que eu já tive em Deus, nenhum de vocês consegue arrancar elas. E cada uma delas foi porque eu busquei ao extremo. Como assim, pastor, ao extremo? Eu fui além das minhas forças. Há momentos que muitas vezes eu olhava e falava, cara, eu estou cansado hoje, estou com o baque da semana. Mas, meu irmão, eu nunca faltava em um culto na minha igreja. Nenhum culto. Nenhum culto. Teve um dia que o meu pastor, Marcelo Bigard, estava aqui pregando com a gente recentemente. Ele falou para mim, Sal, é o seguinte, a partir de hoje, eu quero que você pregue domingo de manhã e à noite, você vem um domingo sim e um domingo não, porque eu não quero sobrecarregar você. Eu falei, tá bom, pastor, pergunta quantos domingos que eu faltei. Todo domingo à noite estava lá. Sal, mas não falei para você vir um domingo sim, um domingo não? Pois é, pastor, mas eu não consigo ficar longe. Eu não consigo. Eu não consigo. É aqui que a minha fé está sendo alimentada. É aqui que eu começo a receber do Senhor algo. É aqui que começo a experimentar. Por quê? Porque tem um desejo, uma busca incessante. Há um grito dentro de você, cara, eu quero você. Eu te quero na minha vida. Eu quero o teu toque em mim. Aí eu pensava, mano, como é que na época de balada, de loucura, eu varava a noite, ia trabalhar no outro dia, sem comer e sem dormir, e na noite seguinte fazia a mesma coisa. E como é que posso, meu Deus, 2 horas de um culto, não aguentar? Não pode ser. Meu irmão, saía de quinta a domingo, quinta-feira à noite, varava a noite, ia trabalhar, sem dormir às vezes, e na outra noite ia na balada de novo, ficava a noite inteira. E como é que para um culto eu falo, puxa, não dá, é muito pesado. Meu Deus do céu, cara, o que eu quero viver em Deus, cara? O que eu quero viver em Deus? Como é que pode para o mundão virava a noite? Tipo, meu Deus, eu não consigo 2 horas. Eu falei, não, eu vou inverter esse negócio. Já que eu te quero, eu vou te perseguir, cara. Já que eu te quero, eu vou te buscar. Por quê? Porque eu te desejo. Eu quero ver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu anseio por aquilo que o Senhor tem. E sabe o que aconteceu? Começamos a viver os milagres de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele deseja mover sobre nós. Nós começamos a combater o bom combate da fé. Eu comecei a dar comando. Meu irmão, você acha que a minha e a sua carne desejam orar? Não. Você acha que a minha e a sua carne desejam vir para o culto? Não. Não quer. Paulo falou, há uma luta da carne contra o espírito. A carne quer fazer as coisas da carne. O espírito, as coisas do espírito. Quem que vai ganhar? Quem mais se é alimentado. Se eu não leio um versículo bíblico, se eu não leio nenhum capítulo da Bíblia, se eu não tenho nenhum tempo com Deus durante a semana, a pergunta clara é, quem que está ganhando na minha vida? Quem que está ganhando? O bife, a carne. Quando que você leu a Bíblia a última vez? Puxa, mano, da hora. Acho que foi na semana retrasada. Show de bola. E o que você fez durante os outros dias? Nós alimentamos muito bem a nossa carne, e nós alimentamos pouco o nosso espírito. E nós depois queremos reclamar para Deus porque que Ele não move. Não é porque Deus não quer mover, é que nós não temos fé para trazer o sobrenatural para o natural. E aqui, Paulo fala para ele, combate o bom combate da fé. Isso é um conflito espiritual contra o reino das trevas de Satanás, no qual todos os homens de Deus estão necessariamente envolvidos. E para a gente poder continuar, se teve um cara que experimentou um nível de fé tão poderoso, foi Abraão. Porque Deus falou para Abraão sair da terra dele, da onde que ele estava, e ir para uma direção que Deus ia mostrar para ele. E Deus falou para Abraão que Abraão ia ser pai de multidão, pai de nações. Só que Abraão já estava velho. Deus muda o nome dele com 99 para 100 anos. Deus muda o nome do cara. E Deus chega para esse tiozinho, velhinho, e fala, você vai ter filho. Ele olha para Sara, começa a rir. Porque ele vai falar, oh Deus, na boa, mano. Tô velho, mano. Tô velho. Tipo assim, tô 6:30, não tô mais meio-dia. Não tá mais chegando, o velho já não representa mais. A tia também já tá velha já, então tipo assim, já não rola. Tá difícil. Era um cara que tinha tudo para desistir.
É um cara que tinha tudo para largar. Só que olha só o que Romanos fala sobre Abraão numa situação dessa. O que ele fez com a fé dele em situações como essas, difíceis de enfrentar. Romanos capítulo 4, versículo 18. Mas quando, olha só que forte, mas quando não havia motivo para esperança, meu irmão, uma coisa é você já ter uma esperança, você sabe o que vai acontecer, a coisa vem, você está com a esperança, mano, estou na expectativa, está tudo pronto, Deus moveu. Uma coisa é você não ter a menor ideia, você tem zero esperança. Olha só o que ele fala: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Então olha só o que Abraão está falando. O texto fala, Paulo fala que a fé dele não enfraqueceu, mesmo ele vendo o bodezinho dele com o bodezinho da Sara, ele falou: mano, a tiazinha não vai gerar nada. Sara olhou para ele e falou: mano, Deus, tem que ser milagre para levantar defunto mesmo, o negócio está feia a coisa, só o rei da glória, sangue de Jesus tem poder. Mas o texto fala que Abraão em momento algum titubeou, ele não ficou olhando pelo natural. Agora, por que ele não ficou olhando pelo natural? Porque ele creu na palavra que Deus deu para ele. E como que ele creu na palavra, ele tinha contato com esse Deus, ele tinha aproximação com esse Deus. Da mesma forma hoje, sabe por que muitos de nós perdemos de viver coisas maiores em Deus, promessas de Deus? Não é porque Deus não quer mover, é porque nós deixamos a nossa fé morrer. Mas hoje ele fala para mim e fala para você: ainda que você não consiga ver que eu posso mover naturalmente ou sobrenaturalmente, creia no seu coração, acredite que eu posso virar essa página, acredite que possa ser diferente, acredita que possa ser um novo começo, uma nova fase, uma nova etapa. E aqui eu finalizo com o momento que eu passei na minha vida, para passar a régua. Eu estava em um momento delicado na caminhada com o Senhor. Foi antes de vir aqui para Foz do Iguaçu. Eu estava num momento onde eu estava assim, já, não vou dizer questionando, mas já estava, não, eu estava questionando. Estava questionando Deus, falando: Deus, na boa, cara, você teve tantos homens de Deus, mulher de Deus, que o Senhor passou aqui, que já passaram aqui em Curitiba, com palavras que o Senhor tinha promessas para mim, para a pastora, que o Senhor ia mover, que o Senhor ia agir. Eu falava: pô, Deus, na boa, cara. Já passou tanto tempo, eu estava naquela fase meio que tipo assim: Deus, eu não vou te largar, cara, não vou te abandonar, estou abrindo meu coração, nós estamos aqui no tete a tete, estou abrindo meu coração para você, tipo assim, cara, não está legal aqui dentro, me ajuda, parece, e eu falei desse jeito, Deus, parece o sentimento que eu tenho, que você simplesmente me deixou aqui, e você jogou a chave fora. Você me trancou aqui e você jogou a chave fora. Parece que você me largou, cara. Parece que você abandonou. Você me deixou. Eu te amo, eu te sinto. Vejo cura acontecendo, vejo as coisas, mas Deus está abrindo meu coração. É como que eu estou me sentindo. O sentimento é como o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me deixou. E nessa hora, é a hora que você tem que vigiar. Porque o inimigo é tão astuto que ele começa a querer vir com coisas sujas no meio para querer contaminar. E ali eu já percebi: opa, não, isso aqui não sou eu não, Deus, repreendo isso em nome de Jesus, eu te amo, Deus, mas eu preciso de uma palavra do Senhor na minha vida. E eu estava orando com Deus. O que você espera nessa hora? Está orando, abrindo o coração e chorando, vai aparecer um anjo do seu lado. Já imaginei na hora um anjo bombadão: e aí, parceiro, vindo divino para trocar ideia contigo. Deus está contigo, varão. Meu irmão, é o que eu esperava. Eu esperava que ia vir, meu irmão, um anjo, ia vir um vento, me jogar na parede, um fogo, aleluia. Eu imaginei tudo isso. Na hora, irmão, só vinha um pensamento: abre em Isaías 55. Eu falei: mas não quero abrir Bíblia agora. Eu quero um toque do Senhor na minha vida. Aí ficou aquele texto batendo:
Isaías 55, Isaías 55, Isaías 55. E bem naquele momento, já estava também numa fase a qual eu estava tentando dar uma ajudinha para Deus, que a gente é muito bom nisso. A gente não vê Deus ajudando, é só assim: Deus, eu acho que você está muito ocupado, eu acho que você está ajudando as outras pessoas e você não tem tempo para mim, então eu vou te dar um help, uma ajuda de leve, só para a gente poder fazer a coisa acontecer bem suave. E naquela hora ele falou bem isso, Isaías 55, Isaías 55. E aí eu comecei a abrir o texto e comecei a ler. Cada versículo daquele texto começou a encher meu coração. Cada texto começou a tocar meu coração, até que eu cheguei no versículo 8 de Isaías 55, que você conhece. E Deus falou assim comigo, através da palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Até aqui, segura. A hora que ele falou isso, meu irmão, eu não aguentei e comecei a chorar. Presta atenção aqui em mim. Eu comecei a chorar. Porque na hora eu achava que os meus pensamentos eram maiores, era o top, mas na hora ele começou a colocar para mim: ei, o que eu tenho para você, os meus pensamentos, Deus falando para você, são muito maiores que os teus. Quando você pensa que o que você pensou é grande, glorioso, você não tem noção do que eu tenho para você. Os meus caminhos são maiores que os teus caminhos, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Então isso que você acha que é bom, você não tem ideia do que eu tenho para você. É infinitamente melhor, é infinitamente maior, é infinitamente grandioso. Só que o texto continua, versículo 10, e ele fala assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, presta atenção, e para lá não tornam, nem sem que primeiro reguem a terra e a fecunde e façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe o que o Senhor está falando assim? Ei, assim como a chuva desce e ela rega a terra e ela não sai daqui enquanto não regar, é a palavra e a promessa que eu tenho para você. Cada promessa que o Senhor lançou para a minha vida e para a sua vida, Ele está falando o seguinte: ei, ela não vai voltar para mim vazia. Eu só preciso que você tenha fé, eu só preciso que você acredite, eu só preciso que você batalhe pela tua fé, porque ela vai cumprir o propósito na sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai agir. E os sonhos dEle são maiores do que o teu, os planos dEle são maiores do que o teu. Nessa noite Ele fala para você: batalha pela tua fé, proteja a tua fé, faça a tua fé crescer, comece a se alimentar da palavra, comece a blindar o coração, porque Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar juntos. Se coloque em pé no seu lugar, feche seus olhos. Feche seus olhos. A palavra dele não volta vazia. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir na sua vida. Se Ele prometeu na sua casa, Ele vai cumprir na sua casa. Se Ele prometeu na tua família, Ele vai cumprir na tua família. Mas pastor, quando vai acontecer? Nós não sabemos, mas nós devemos permanecer em fé. Se hoje eu estou aqui, hoje em Foz do Iguaçu, eu poderia ter tomado outros caminhos, mas eu decidi permanecer confiando nele. Posso te falar, estou no centro da vontade de Deus. Estamos vivendo o centro da vontade de Deus como família, e nós acreditamos, e aquilo que Ele preparou para nós é muito maior do que os nossos. Então eu declaro sobre a sua vida hoje: aquilo que Deus prometeu para você é maior do que você imagina, é maior do que você acredita. Só deixe Ele mover no seu coração. Só deixe Ele mover no seu coração.